quando a arca de Deus se estabelece agora na casa de Obed-edom. Obed-edom era um fazendeiro que não tinha, ou melhor dizendo, ele tinha terras, mas diz a Bíblia para nós que a terra de Obed-edom era seca, era infértil, era improdutiva, e além disso não se gerava nada, era uma terra de areia, conforme diz a geografia bíblica. E diz a Bíblia para nós que quando a arca de Deus se aloja na propriedade de Obed-edom, Obed-edom prepara para Deus um lugar dentro de sua casa, para que a arca de Deus fosse alojada e reverenciada. Preste atenção nesta informação. Quando a arca de Deus chega e agora é recebida na casa de Obed-edom, Obed-edom não recebe a arca de Deus apenas como um utensílio bonito, não recebe apenas como um adorno da casa de Deus. Ele recebe aquela arca como se estivesse recebendo o próprio Deus dentro da sua casa. E quando aquela arca de Deus é recebida dentro da sua casa, preste atenção, diz o contexto histórico, que ele prepara a sua casa, ele santifica a sua casa, ele santifica os seus servos. A Bíblia diz que ele passa por um processo, a história diz que ele passa por um processo de expiação, enquanto aquele lugar de adoração está sendo preparado para Deus. Ele começa a expiar a sua casa, ou seja, santificar cada metro quadrado de sua terra. A princípio, para quê? Para que Deus de fato repousasse a sua presença sobre aquele ambiente. Note, antes do culto, há uma preparação de mente, de terra, de espírito e de intenção para que Deus se manifeste. Obed-edom é tão cuidadoso nisto que diz a Bíblia para nós que ele fica 3 meses com a arca de Deus lá, até que Davi voltasse para Jerusalém, se santificasse, se preparasse, e daí depois voltasse com 40 mil homens para santificar-se e buscar aquela arca para a tenda em Jerusalém. Só que diz a Bíblia que passa um período de 3 meses e notícias começam a chegar ao palácio de Davi, e a notícia é esta: a casa de Obed-edom não é mais a mesma. A terra seca de Obed-edom já não é mais a mesma. Davi para e pergunta e diz: por que não é mais a mesma? E a notícia é esta: a terra infértil começou a produzir. As vacas começaram a dar crias. Os servos estão saudáveis. Preste atenção. Há uma modificação no ambiente quando Deus está sobre ele. Tu não entendeu, nós vamos repetir de novo. Há uma modificação de um ambiente quando Deus repousa sobre ele. E a primeira coisa que eu gostaria de discorrer esta noite é que a presença de Deus, ela está aonde ela é desejada. A presença de Deus, ela se manifesta onde ela é buscada. Quando Deus começa a ser desejado naquela terra, as coisas começam a mudar, e isso começa a se tornar notícia. O que eu quero dizer nesta pequena introdução é que se nós prepararmos a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração e desejarmos a Deus de fato, prepare-se, a nossa vida servirá de notícia para pessoas que estão distantes de Ele. Eu estou liberando uma palavra de Deus ao seu coração esta noite. Se você desejá-lo com a vossa alma, Ele não vai resistir e virá sobre você. E eu abro um parêntese para dizer: por que existe muito culto hoje em dia sem princípios de adoração? Por que existe muitos cultos aonde Deus não está? Por que existe muitas adorações aonde Deus não se manifesta? Porque princípios não foram cumpridos e Ele não é desejado. Alguns lugares, e desculpe chocar você, é possível que você vá em vários cultos e Deus não esteja lá. É possível. Jefferson, mas a Bíblia diz que Jesus falou que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estaria correto, ali Ele está. Mas a questão é, Ele se manifesta lá? Ele está. Agora, se Ele é desejado e o lugar cumpre princípios, Ele se manifesta. A diferença, a grande diferença. Eu estou só dando uma introdução sobre uma questão importante que depois no final você vai entender.
Adoração, gasta-se tempo com ela. Adoração não é micro-ondas. Ninguém entrega para Deus uma adoração sincera no vapt-vupt. É preciso gastar tempo para entregar algo com qualidade a Deus. É boa a intenção de Davi construir um templo, é boa. Só que Deus olha para as mãos de Davi e diz: tem sangue nas tuas mãos e tu não pode. Ou seja, nem tudo aquilo que está na nossa boa intenção para a adoração de fato é o que Deus quer. Não faça na boa intenção, faça debaixo de obediência, porque mais vale a obediência do que o sacrifício. Deus não nos coloca em altos lugares sem antes nos conhecer no secreto. Vi uma frase no status de um pastor: Deus cumpre promessas para quem cumpre princípios. O que o pai fazia antes de começar o culto, sacerdote? Muito bem, quer saber? Quero. Antes do templo era preciso santificar o povo. Antes do templo era preciso santificar o povo, Salomão. É mesmo? Como se fazia isso? Chama o povo, conclama-os para uns dias de santificação. De nada adianta belas construções se a presença de Deus não está nela. A pior coisa que tem é fazer grandes prédios e Deus não está nela. Escute. Vejo um princípio aqui que hoje está em falta. Saber quando tem condições, saber quando pode, e saber também que a adoração, ela precisa ser algo espontâneo, com cuidado, com carinho. Ouça-me, preste atenção. Talvez você está dizendo: o que esse menino está dizendo? Preste atenção, porque o Espírito de Deus é sensível. Se preparem, se santifiquem. Isto já é adoração. Oh, estou sentindo Deus. E aqui eu gosto disso. Não era culto, gente. Não era culto. No capítulo 5 não é culto. Capítulo 5 é preparação. Na preparação do culto, diz a Bíblia que eles não conseguiam terminar de organizar, porque Deus veio sobre eles. Não era culto, gente. A Bíblia diz aqui, que enquanto eles estavam ministrando, servindo, eles não podiam deter-se de pé, porque uma nuvem estava sobre a casa. O princípio de adoração é: você nem sabe, mas Deus já está avaliando o seu culto antes mesmo dele começar. Deus já está recebendo o seu louvor antes mesmo dele sair da vossa boca. Ele já está recebendo o vosso glória, o vosso aleluia, o vosso amém, antes mesmo de você colocar o seu pé aqui. Aí ele olha para nós e ele faz o seguinte: ele olha e diz: aonde está um povo que consegue me perceber antes do culto? O Espírito de Deus veio a mim e disse: e não é assim? Não é no automático às vezes, não é sem perceber se eu quero ou se eu não quero. Aí eu fiquei quietinho ouvindo o Espírito Santo. Ele veio a mim e disse: estou precisando nesses últimos dias de adoradores sensíveis, que não cantem o que está no roteiro, mas Deus mandou eu cantar isso aqui, Deus quer falar isto aqui, Às vezes é preciso quebrar alguns protocolos, senhoras e senhores.
para que a presença de Deus venha de novo. Salomão está desde as 6 horas da manhã consagrando ao Senhor aquilo que é do Senhor. Desde as 7 horas da manhã o povo se reúne todo na porta da igreja. Eu quero que você imagine isto como aqui agora. Todo mundo de pezinho, não tem todo mundo sentado não, todo mundo de pezinho, fazendo um movimento que é tradicional até hoje sobre o Muro das Lamentações. Que movimento é esse? Um movimento de adoração com vida. E eu admiro muito os vossos pastores quando cantam por causa de. Qual é este? Eles levantam as mãos e ficam o tempo inteiro se prostrando. O tempo inteiro se prostrando. 7 horas da manhã, não tem alguém fazendo um fundo musical, não tem alguém dizendo, é momento de adorar. Simplesmente eles chegaram na frente do templo e começaram: te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Sacrifício vivo, santo e agradável, perfeito a Deus. Aí Deus está olhando dos céus desde as 6 horas da manhã, o povo desejoso por Ele. O povo contando as horas para se encontrar na igreja. 2 horas da tarde ele para e começa a sacrificar ao Senhor. Ele pega aqueles animais e sacrifica 7.000 bois, 7.000 ovelhas, e sacrifica, e o povo começa a sacrificar também a Deus, dizendo: Senhor, recebe não apenas o templo, recebe a nossa adoração. E Deus do céu está assim: coisa gostosa. Aí Deus olha e vê o pobre que não tinha nada, com uma palma de farinha na mão, entregando no altar de Deus e dizendo: além da palma de farinha, tem a minha adoração, recebe. Aí lá vem a viúva e traz 3 moedinhas, coloca no altar e diz: além das 3 moedinhas, recebe o meu louvor. Aí vem o homem rico e traz 2 juntas de boi e diz: além das 2 juntas de bois, eu jogo cinzas na minha cabeça e me humilho e digo que tu és e que eu não sou. Olha que coisa linda. O povo começa a entender que Deus não está interessado naquilo que eles vieram trazer financeiramente, mas além disto veio entender que eles estavam ali como oferta a Deus, como louvor a Deus. Então Deus dos céus começa a se movimentar. Os querubins não entendem nada. Deus faz assim, ó. Ele olha para a sua miríades de anjos e diz: silêncio. O coral para de cantar por alguns instantes. O regente se aproxima e diz: o que houve, Senhor? Cantamos errado. Ele diz: shh. Ouve lá embaixo. Ouve lá embaixo. Ouve lá embaixo. Aí todo mundo para lá em cima e começa a ver que lá embaixo está subindo uma fumaça que sobe em forma de lágrimas, que sobe em forma de louvor, dizendo: santo, 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 que sobe em forma de adoração. Aí Deus começa a olhar e dizer: está vendo? Isto é adoração sincera. Aqui em cima vocês têm tudo, lá embaixo eles estão dando tudo o que eles têm para chamar a minha atenção. E lá vai Deus agora e começa a se movimentar. Ele dá um assobio e diz: vem aqui, meu querubim, eu preciso de carona. Lá vem Deus e sobe nas asas daquele anjo e começa a descer sobre a terra. Isso aqui eu gosto. Ele começa a pairar sobre aquele ambiente. E diz a Bíblia para nós que estava Salomão adorando, sacrificando, quando de repente ele faz sinal para Asaf e diz: Asaf, canta com o coral. Asaf, ancião, velhinho, os velhinhos que estão aqui, começa a ficar de pé e diz: agora é o momento de cantarmos, agora é o momento de adorarmos. Os levitas estão com os pés no chão, os levitas estão dizendo: agora é o momento de atrair Deus. E Deus está pairando sobre o templo, até que de repente eles começam: santo, santo, santo é o Senhor Deus de Israel, santo, justo, verdadeiro, santo é o Deus de Israel. E Deus diz: eu não posso resistir, eu vou entrar dentro do culto deles agora. E diz a Bíblia que estando eles orando, quando de repente veio uma nuvem e inunda aquele ambiente.
os pastores daquele tempo. O rei começa a perder as forças do corpo e começa a dizer: eu não consigo aguentar. O rei chegou na casa. 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 Os sacerdotes começam a tremer e dizer: o rei chegou na casa. O povo começa a se prostrar e dizer: Deus recebeu o nosso culto. E diz a história para nós que a partir daquele dia, durante 12 dias, a unção de Deus era tão grande que ao redor daquela região, cegos, paralíticos, leprosos começaram a ser curados à distância. O que eu estou dizendo para você? É quinta da adoração. Atrai a Deus para o seu culto, que à distância Ele vai fazer milagres. Ai, Jesus, atrai a Deus agora para o seu culto, que à distância Ele vai operar milagres. Uma inundação de Deus está vindo sobre este lugar agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro com a tua igreja, e debaixo desta palavra eu digo: Senhor, a adoração tem poder de mudar histórias. A adoração tem poder de atrair a tua glória. A adoração tem poder de trazer a tua presença para esta terra. Deus, manifesta-te sobre nós agora.